Então, o assunto de hoje é sobre a suposta, vou usar essa palavra é errada. A palavra pré-existência é uma palavra errada. É impossível falar pré-existente, porque nada é pré-existente. Nada. Não tem como falar nada existe antes de existir. Então, a palavra pré-existente é uma palavra errada que as pessoas usam. Tá? Mas discute-se muito sobre a existência pré-humana de Mashiach. E muita gente usa dois textos, principalmente, para falar dessa suposta existência pré-humana. Um é o livro de Yohanan, capítulo 1 de Yohanan, e o outro é a carta de Shaul HaShaliach aos Colossenses, capítulo 1, verso 15. Então, Yohanan, capítulo 1, versículo 1 em diante, e Colossenses, capítulo também 1, verso 15. E daí hoje eu vou fazer diferente, vou começar pela Brit Hadashah, mas antes eu quero explicar algo sobre a Brit Hadashah. A Brit Hadashah, como as pessoas conhecem, né, na verdade não se refere ao conjunto de livros do assim chamado Novo Testamento. Brit Hadashah é um evento profético previsto pelo profeta Jeremias no capítulo 31, verso 31, que se refere à chegada de Mashiach e à concessão do Ruach HaKodesh a todo aquele que a ele se unisse, também recebendo o espírito de Mashiach, que é o Espírito de Deus que nele estava, para que assim a Torá pudesse ser colocada no coração daqueles que recebessem esse mesmo Espírito, o Espírito de Mashiach. Portanto, quando a gente fala de Brit Hadashah, a gente está falando de uma nova aliança. Não é errado falar a nova aliança, porque não existe quando você fala a nova aliança, dá a entender que a anterior não existe mais. Não, é uma nova aliança que está escrito lá. Eis que virão dias em que uma nova aliança, então quer dizer, mais uma aliança acrescentada, que é a aliança da redenção messiânica, tá? Que nada tem a ver com a nova aliança que se prega por aí, nada disso, tá? Esquece essa nova aliança. Essa nova aliança aqui, uma nova aliança que seria feita com a casa de Israel, com a casa de Judá, ou seja, com o povo judeu. Não está falando de gentios, nesse texto especificamente, não está falando de Goim, está falando do povo de Israel. Mas falando dos livros ou dos documentos do assim chamado Novo Testamento, ele é composto de 27 documentos, 4 biografias, dentre elas, 4 biografias. Que eu posso dizer que são um livro de crônicas, um livro cronista, que é o livro de Atos dos Apóstolos, e o restante são cartas. Tá? Cartas que os emissários do Rav Yeshua escreviam às suas comunidades, as comunidades que eles iam fundando pelos lugares onde iam passando, e eles iam divulgando os ensinamentos do Rav Yeshua e também falando sobre o Deus de Israel entre gentios, para que abandonassem a idolatria. Então, o assim chamado Novo Testamento não é um livro teológico, para começar. Por que não é teológico? Porque os livros teológicos são a Torá e os profetas. O que é teologia? Teologia, a própria palavra está dizendo, teologia, que significa estudo, logia, de logos, de palavra, de estudo, logia e teologia, estudo de Deus. A Brit Hadashah não estuda sobre Deus, não define Deus. Quem define Deus para o judaísmo é a Torá e os profetas. Ponto final. O assim chamado Novo Testamento, ou os livros apostolares, ou os livros dos emissários, nada mais são do que biografias, 4 biografias, um livro histórico de crônicas, que é o Atos dos Apóstolos, e o restante são cartas, inclusive o Apocalipse. O Apocalipse, no caso, são 7 cartas que foram escritas e enviadas a 7 comunidades da Ásia da época. Por isso ela tem 7 prólogos diferentes, porque na verdade elas são 7 documentos e não um documento só. Tá? Os escritos do assim chamado Novo Testamento
recorrem a textos antigos, muito antigos, alguns do século III até II, o mais antigo que existe, o fragmento mais antigo, século II, século III, século V, século IV, século VI, os mais novos, século X, por aí. A gente sabe que o Novo Testamento, o assim chamado, ele sofreu uma série de alterações ao longo do seu processo. E essas alterações foram principalmente efetuadas pelos que a gente conhece como os copistas. Os copistas eram aqueles que transcreviam os textos, passavam, pegavam um texto, faziam uma cópia, uma cópia, uma cópia. Às vezes, na hora de fazer a cópia, eles tentavam dar uma ajuda no texto e pegavam um pedaço de um texto de um determinado evangelho, por exemplo, e colava naquele que ele acreditava estar faltando alguma coisa, alguma informação. Depois do século IV em diante, com o advento do cristianismo, essas cópias, ou esse copismo, passou a ter a influência direta do Sacro Império Romano, vamos dizer assim, da Igreja. Então, a partir de Tertuliano, um dos mais famosos dentre os copistas, e nós temos também Jerônimo, que transcreveu para o latim as Escrituras, chamada Bíblia Vulgata, e aí sim ela já estava consolidada com todas as suas modificações. Não adianta você recorrer a Bíblias diferentes. Tá? Por exemplo, a Peshitta, muito conhecida, o pessoal fala, a Bíblia Peshitta foi encontrada, escrita em aramaico, ótimo, Baruch Hashem, mas ela é posterior ao século IV. Na verdade, ela é século VI. Significa que, sendo a Peshitta do século VI, ela já está alterada. Toda a alteração foi feita até o século IV. Tá? Por exemplo, nós sabemos que o Evangelho de Marcos termina no versículo 8 do capítulo 16. Tudo que está abaixo do versículo 8 do capítulo 16 não existe nos manuscritos anteriores ao século III. Tá? Ele só aparece no século V, VI em diante. Tá? Então, tudo que está do versículo 9 do capítulo 16 de Marcos não faz parte dos originais de Marcos. O mesmo acontece com Mateus 28, 19, que foi alterado por Tertuliano, e que, se você tiver uma Bíblia de Jerusalém, aquela edição católica das edições paulinas, você vai ver que lá tem uma nota de rodapé que confessa que o Mateus 28, 19, por exemplo, ele tinha um outro texto completamente diferente que não falava de Trindade. Tá, esses são dois exemplos de textos que hoje já são, digamos assim, comprovadamente textos acrescentados, textos modificados. Temos outros textos, 1 João 5,7, que também sofreu alteração, 2 Timóteo 3,16, todos esses textos aí foram alterados. Não foram muitos, mas foram importantes. E essa alteração compromete a credibilidade teológica do Novo Testamento. E é por isso que a gente não pode dizer que Novo Testamento é base teológica. Acho que não é revelação nenhuma. Né? Ele não são livros, não se trata de livros revelados, trata-se de livros que pretendem contar a história, no caso dos assim chamados evangelhos. Eu não gosto dessa palavra, é uma palavra, né, que não é muito judaica, vamos dizer assim, mas é a forma como as pessoas entendem. No caso das cartas, aconselhamentos, isso é comum entre o mundo rabínico. Nós temos um exemplo muito famoso de Rambam, que é Rabi Moshe ben Maimônides. Ele tem, hoje é um livro chamado Igeret Temanim, a Epístola do Iêmen, Epístola para os Iemenitas. Tá? Então isso é uma prática comum entre os rabinos, mandar cartas ou epístolas, né? Igeret, em hebraico, às suas comunidades, no caso de Maimônides, ele mandou essa carta prevendo falsos messias que estavam surgindo entre os iemenitas, isso no século XII, já em plena Idade Média. Tá. Então, por isso que esses textos especificamente, eles são textos que a gente não vai estudar hoje, tá? Porque não é o tema, mas eu pretendo estar apresentando para vocês isso com
consubstanciado com dados históricos, com facsímiles, com crítica textual bíblica séria, não minhas palavras, eu não gosto de jogar palavras ao vento, tá? Provavelmente amanhã à tarde a gente vai estar iniciando uma discussão sobre isso, tá? Mas hoje eu quero fixar nisso que as pessoas chamam de a existência pré-humana do Messias, ou, como as pessoas gostam de dizer, errado, a pré-existência, tá? A única coisa que existe antes da existência é Hashem, porque ele deu origem a toda a existência. Antes da existência, existia aquilo que nós chamamos de o En Sof, o infinito, o sem fim, o que antecede toda a existência, o espaço, o tempo, existia, e aí é num momento que está além de nossa capacidade de compreender, onde apenas a existência de Deus existe, né? Bom, enfim, eu quero começar com Yohanan, capítulo 1. E eu vou ler, primeiramente, em grego, depois vou ler em hebraico, numa tradução hebraica, e aí vamos ler em português. Eu vou ler em grego, vou ler em português, depois a gente lê em hebraico. Tá, Evangelho de Yohanan, capítulo 1. Versículo 1. En arche en hologos, kai hologos en prostonteion, kai theos en hologos. Autus en arche prostonteion, panta di autu egeneto, kai curis autu egeneto ude en o gegonen. Vamos pegar o primeiro versículo. En arche, en hologos, traduzir expressão por expressão. En arche. En arche é no princípio. Arche, uma palavra grega, da onde vem a palavra arqueologia. Estudo da antiguidade. Na antiguidade, né, em princípio, é a mesma. Eles traduzem como no princípio, porque, para quem não sabe, a Septuaginta. Quem sabe o que é a Septuaginta? A Septuaginta é a versão grega das escrituras hebraicas. A versão grega da Torá, depois traduzida, depois estendida para todo o Tanar. Tá? A Septuaginta foi traduzida por 70 sábios. Na verdade, 72 sábios, 6 de cada tribo, que foi solicitado por um governante grego, que, a pedido do bibliotecário da Biblioteca do Farol de Alexandria, pretendia ter as escrituras judaicas em seu acervo. Mas o mundo grego, na época, claro, não falava hebraico. Então ele envia uma carta ao sacerdote da época e pede a esse sacerdote que transcreva para o grego as escrituras. Até então era proibido fazer isso. Mas depois de um concílio, depois de um conclave, vamos chamar assim, entre o Sinédrio aprova essa tradução e autoriza então a tradução para o grego. E a Bíblia em grego, a Torá em grego, começa com a mesma expressão, en arche. No princípio criou Deus o céu e a terra. E o Evangelho de Yohanan faz uma menção ao Bereshit, faz uma menção ao Gênesis, dizendo, en arche, na antiguidade, no princípio, no antes de tudo, en ho logos, era ho, artigo definido, logos. Logos significa, em grego, palavra. Bom, o problema é que quando nós vamos para o português, as pessoas traduzem palavra
como verbo. Em grego, a palavra verbo não é logos. A palavra verbo é berepo. Berepo, em grego. Acontece que berepo, logos, não berepo, que é verbo. Logos, traduzido para o latim, a palavra latina para palavra é verbum. Só que chega no português, verbo é uma coisa, palavra é outra coisa. No português, verbo é o nome que se dá a uma classe gramatical de palavras, as declinações verbais, de acordo com a pessoa, né, e o tempo. Na língua grega, a palavra aqui é logos. Na língua latina, verbum significa palavra, não significa verbo, como a gente conhece aqui no português. No português, a palavra verbo também significa palavra, mas não se usa. Esse significado se perdeu. No português, nós usamos palavra para palavra e verbo, para o caso gramatical chamado verbo. No caso aqui, nós temos enarque en hologos. No princípio era a palavra. Tá bom? Kai hologos en prostonteion. Kai é hologos e a palavra en prostonteion. Estava em, que é o mesmo era ou estava, era junto de Deus. Tá? Kai hologos en prostonteion, e a palavra estava com Deus. Veja, isso aqui eu posso expressar de duas maneiras. Uma, a palavra estava junto de Deus, ou estava dentro de Deus. Ou também eu posso usar isso como uma expressão idiomática. A palavra estava com Deus. Por exemplo, agora com vocês, agora estará com a palavra o senhor excelentíssimo presidente da República. Está com a palavra. O presidente está com a palavra está com ele. Ele está falando. Ele está na posse da palavra. Na Grécia, está escrito em grego, era costume no Areópago, onde Shaul Hachalia vai, uma pessoa tomava a palavra. Quem estava com a palavra estava com o bastão da palavra, o bastão do orador. Quando alguém pedia a palavra, esse bastão era passado para um outro orador, e quem estava com a palavra, quem estava com esse bastão, tinha a premissa de falar e não podia ser interrompido. Hoje isso ocorre no Congresso Nacional, quando um orador, seja ele deputado, seja ele senador, está com a palavra, ele está com a palavra. Para falar é preciso levantar a mão, pedir pela ordem, senhor senador, pela ordem, senhor presidente, se dirige ao presidente da Câmara, presidente do Senado, para então interpelar o orador. É assim que se faz. Então, por isso, kai hologos prostonteion, a palavra estava com Deus, Deus estava falando. Kai theos en hologos. Kai theos en hologos. E aqui mora um problema. Theos e logos estão declinados na língua grega no mesmo caso. O que determina uma palavra ser escrita de uma forma ou de outra na língua grega é o local que ela é, a posição que ela ocupa dentro de uma oração. Por exemplo, se ela é objeto, ela escreve de uma forma, a mesma palavra. Se ela é predicado, ou se ela é objeto, ela escreve de uma forma. Se ela é sujeito, ela escreve de uma outra forma, né? Só que essa palavra aqui, essa expressão, não tem sujeito e não tem objeto. Eu poderia dizer, kai theon en hologos, nesse caso, Deus seria o objeto e logos seria o sujeito, ou eu poderia dizer theos en hologon. Nesse caso, logon seria o objeto e Deus seria o sujeito. O problema é que as duas palavras estão declinadas num mesmo caso. Estão declinadas no nominativo, que é o caso grego para sujeito. Em outras palavras, o que está dizendo aqui pode ser traduzido como
Deus era a palavra ou a palavra era Deus. Por que isso aconteceu? Bom, esse é um dos casos do grego koiné. O grego koiné era o grego popular. Não é o grego clássico de Homero, não é o grego atual da Grécia que se fala. Ele estava sendo escrito por alguém que não falava grego. Estava escrito por um judeu. Isso pode se tratar simplesmente de um erro gramatical. Ou pode ser proposital, para que a pessoa leia de forma dúbia. Quando acontece isso, a regra gramatical é: sujeito é o que vem primeiro, objeto é o que vem depois. Então a forma de se traduzir, de acordo com a posição das palavras, seria: e Deus era a palavra, e não a palavra era Deus. Tá? Isso significa que Deus não é uma condição da palavra. A palavra era Deus, como se a palavra tivesse divindade. Não é um adjetivo da palavra ou do verbo. Não é que o verbo tem o adjetivo de ser Deus. Não. Deus é o próprio verbo e verbo é o próprio Deus. Ou a palavra era Deus e Deus era a palavra. O que significa isso? Aqui está falando do Messias? Não! Está falando de Deus e de sua palavra. Tá? Que era a única coisa que existia. Hashem. E Deus falou e o mundo foi criado. Nós temos a expressão em hebraico Sherakol Nihya Bedivaró. Bênção do alimento. Sherakol, que tudo, Nihya, veio a existir, Bedivaró, através de sua palavra. Então, o que existia aqui? Existia Deus. Enarque en hologos. E no princípio era a palavra. A palavra estava com Deus, a palavra era o próprio Deus. Deus se fazia expressar por meio de sua palavra. Tá. Pode parecer uma coisa simples, mas não é. Os gregos eram filósofos por excelência. Existiam várias escolas filosóficas entre os gregos. E uma das escolas mais famosas era a escola do estoicismo. Os estoicos eram filósofos que acreditavam que todas as coisas eram uma coisa só. Eles acreditavam na ideia do um absoluto. Tudo veio de um lugar só. E todas as coisas são partes de uma só coisa. E eles entendem essa coisa só, essa coisa única de onde tudo veio, essa singularidade que deu origem a todas as coisas, os estoicos chamavam de, adivinha, Logos. E eles chamavam o Logos, referiam-se ao Logos como Logos espermatikoi. Significa a palavra semeadora. Os estoicos acreditavam que tudo antes de existir na forma de coisa, existia na forma de palavra. A palavra Logos pode ser traduzida como palavra, mas também pode ser traduzida por outros dois vocábulos, por ideia e por razão. Eu posso então traduzir que Deus teve uma ideia. E a ideia estava em Deus. Então, João está falando, e Yohanan está falando do processo criativo de Deus. De que forma Deus criou todas as coisas. E de acordo com Gênesis, Deus criou todas as coisas por meio da sua palavra. Por isso, o versículo 2 fala: Autus en arche prostonteon. E ela, ou ele, a palavra, no princípio, e ela, no caso a palavra, né? Autus en enarche, e ela, no princípio, prostonteon. Estava com Deus. Panta di autu egeneto. Panta é tudo. Panta di autu egeneto. Tudo, por meio dela, egeneto, foi gerada. Tá?
Egeneto vem de egen, ou vem de guiné, que significa mulher, e que é a raiz verbal, ou a raiz nominal de gerar. Guiné, mulher, é aquela que gera. E daí vem palavras da língua portuguesa como gineceu, como ginecologista, que é da palavra guiné, mulher, que significa aquela que gera. Então, egeneto diz que por meio da palavra, todas as coisas foram geradas, não feitas. Geradas. Você está lendo aí o interlinear, né? O interlinear não é totalmente fiel. Egeneto significa aquela, não significa feito, significa gerado. E isso concorda com o que eu acabei de dizer sobre os estoicos. Logos espermatikoi. Esperma, em hebraico, em grego, significa semente. Então, somente semente. O Logos que gerou tudo, né? Então, o Logos gerou. Gerou onde? Na não existência, dando origem a tudo que existe. Egeneto. Kai kurizautu egeneto ude en ho egeneto. E kai o kuris é sem autu, sem ele. Sem ele quem? O Logos, egeneto ude en. Coisa gerada alguma foi feita. De quem está falando? Sem o Logos, nada do que foi feito, fez. Ou seja, sem que Deus dissesse, haja luz, não existiu a luz. Mas a luz já existia? Não. A luz já existia, sim, a luz. Mas antes dele dizer, haja luz, onde estava a luz? Onde? Dentro dele? Não. Estava no Logos. E eu falei que Logos. Eu falei que Logos é o quê? Também além de palavra? Ou é outra palavra que traduz-se por Logos? Ideia. Deus cria a luz quando? Quando Deus cria a luz? Quando ele tem a ideia. Então o processo criativo se dá com a concepção da ideia, depois com a exposição da ideia e por fim a concretização da ideia. Tá? Eu falei que ia ler também em grego o Gênesis, comprovando então enarché, também em grego aqui o Gênesis, enarché epoieden hoteos ton uranon kai ten gen. E no princípio fez existir o Deus ao uranon, céu, kai ten gen, e a terra. E a terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus falava gen teos prosto entre calo. Gênesis 1. Versículo 3. Cai e den roteus to fos. Fos é a luz. Oti kalon. Não, envio Deus que a Deus era boa, não. 3. Cai e pen roteus. E Deus disse. Genoto fos. Não é haja aqui. Gere-se. Seja gerada a luz. Exista. Passa a existir.
Mas veja, ele chamou a luz pelo nome. Entendeu aqui? Por que ele chamou a luz pelo nome? Se a luz ainda não existia. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. E aí depois ele fala, Vaidaber Elohim yerior. Vai yerior. Haja, disse Deus, haja luz, or. E houve or, luz. Mas Deus disse o nome de uma coisa que não existia ainda. Você compreende o que eu estou querendo dizer? Deus concebe a ideia da coisa, Deus dá nome para essa coisa e só então chama essa coisa à existência. Então, onde estava a luz antes da luz ser criada? Ela estava na ideia do Todo-Poderoso. Quando fala Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, o que ele está dizendo é, no princípio concebeu Deus em sua mente o céu e a terra. Depois ele trouxe a terra e os céus à existência, e a terra era sem forma e vazia. E havia treva na face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E aí, quando ele termina isso, ele então volta para o começo, e ele começa a explicar como é que ele fez o céu e a terra. E ele começa dizendo, e no princípio era, então ele fala, e disse Deus, haja luz e houve luz. Então, esse versículo de João está dizendo que Deus criou todas as coisas por meio de sua palavra e que antes das coisas tomarem forma, elas existiam na forma de palavra. Vou ler o mesmo texto de João capítulo 1, eu vou ler aqui em hebraico. Bereshit hayah hadavar. Bereshit, de novo, quem traduziu para o hebraico, uma tradução moderna, usou a palavra Bereshit lá da Torá. Bereshit hayah hadavar. Bereshit, no princípio, hayah era hadavar. Davar é o quê? Palavra. Ve hadavar hayah ima Elohim. E a palavra estava com Deus. Ve Elohim hayah hadavar. E Deus era a palavra. Veja, aqui, o tradutor para o hebraico foi bastante sábio. Ele não colocou a palavra davar antes de Elohim. Ele colocou Ve Elohim hayah hadavar. E não Ve hadavar hayah Elohim. Ele não colocou, e a palavra era Deus. Ele colocou, e Deus era a palavra. Ou seja, Deus estava expressado, Deus se fazia expressar por meio de sua palavra. Tradução hebraica das Escrituras. É uma tradução inglesa, século XIX. Hu hayah bereshit ima Elohim. Hu, no caso, a palavra, ele, a palavra, hayah be Elohim, hayah bereshit ima Elohim. E ela, a palavra, estava com Deus, estava a princípio, im Elohim, com Deus. Vechol niriah, e tudo veio a existir, achol niriah aliadal. E tudo foi criado, aqui ele fala, por meio de sua mão. A mão de quem? Do Logos. Mas em hebraico, não é igual ao grego, não está escrito com sua mão. A palavra yadó em hebraico significa por meio de, através de. Vezot a Torá, Shel Sam Moshe, Livinei Benei Israel, Alpi Adonai, Beyad Moshe. Pela mão de Moshe, através de Moshe. Tá? O Mibalait lo yerie rolasher nehie. E sem ela, e sem a ação dela, não veio a existir coisa alguma existiu, literalmente. Então, o que está acontecendo aqui? Hashem está com sua palavra. Ele está criando todas as coisas. Daí para frente a gente lê em português, versículo 3. Yohanan, versículo 3.
É. Todas as coisas, tudo foi feito por meio dele. Dele quem? Da palavra, do Logos, porque a palavra grega é masculina, o Logos. E sem ele, o Logos, a palavra, nada do que foi feito se fez. Aqui, no versículo 4, a coisa muda. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, mas as trevas não a compreenderam. Quando eu falo de luz que brilha nas trevas, e quando eu falo de palavra, eu estou ainda dentro do termo significando palavra, eu pergunto, do que nós estamos falando aqui? Não. Não. Não é Deus. Nessa palavra? A vida estava na palavra. Lê para mim. É como a árvore da vida para quem a ela se apega, e afortunados são os que dela se aproximam. O quê? Os seus caminhos são deleitosos, obedeçam de paz. Lê o versículo anterior. A extensão dos dias está em sua destra e honra e riqueza em sua mão esquerda. Lê antes. Afortunado é o homem que conseguiu adquirir sabedoria, e nela inspira seu discernimento, pois ela é uma mercadoria mais valiosa que a prata, mais preciosa que pérolas. A extensão dos dias está em sua destra e honra e riqueza em sua mão esquerda. São deleitosos, obedeçam de paz. A palavra da vida para quem ela se apega, a palavra. A palavra. Então, quem é a árvore da vida para quem ela se apega? A Torá. Quem é a luz do mundo? A Torá. Então, nela estava a vida. A vida era a luz dos homens, mas as trevas não a compreenderam. Salmo 147, último versículo. Salmo 147, último versículo. Salmo 147, último versículo. Versículo 1, lê desde o versículo 18. Diante de sua palavra, porém, se derretem. É ele quem provoca o soprar do vento e o fluir das águas. Anuncia sua palavra a Jacó, seus estatutos e suas leis a Israel. Para com nenhuma outra nação agiu assim, e seus preceitos elas desconhecem, portanto, louvado seja o Eterno. Aleluia. Em outras palavras, e eles não, aqui na minha versão fala, essas não a conhecem. Não conhecem os seus mandamentos. Então, quando ele fala, nela estava a vida era a luz dos homens, mas as trevas não a conheceram, de que trevas ele está falando? O mundo que está nas trevas, que não foi atingido pela luz. Não está falando antes da criação aí. Aí, Yohanan está falando da Torá. Yohanan, até o versículo 3º, fala da palavra criadora. Agora, Yohanan está falando de outra coisa, de uma outra dimensão da palavra de Deus. A primeira palavra de Deus foi a palavra criadora. Depois, Deus deu a sua palavra a Moshe Rabbeinu, que é a Torá. Então, agora, a palavra de Deus abordada por Moshe Rabbeinu, aqui já é a Torá. Isaías 60, verso 2, o segundo, fala assim: porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas a ti vem surgindo a sua glória. Veja, o que ele está dizendo aqui? Que as nações vivem na escuridão. Entendeu? As nações vivem na escuridão. Isaías 60, verso 2. E as nações caminharão na sua luz, e os reis ao esplendor de que te nasceu. Essa palavra, de Isaías 60, é uma palavra para Mashiach. Por que Mashiach é chamado de luz? E por que a Torá também é chamada de luz? Porque a escuridão dos povos permanece por não conhecer a Torá, e onde Mashiach entra na questão de tirar as nações da escuridão. Tá, nós vamos ler mais para baixo. Vamos voltar para o João, então. Vamos voltar para o primeiro capítulo de Yohanan.
Eu quero saber se eu não estou indo rápido demais. Quero saber se está entendendo, se estou sendo devidamente didático. Veja, versículo 1 a 3, palavra criadora de Deus. Versículo 4 e versículo 5 está falando da Torá e está falando de que as trevas não a compreenderam. As trevas não a compreenderam. Aí também, se compreender, também não envolveram, né? E assim, não prevaleceram contra ela. Uma tradução forçada, uma tradução induzida. Aqui, as trevas não a compreenderam no sentido de deixa eu até ver como é que está aqui em grego. Versículo 5, né? Kataleben. Autu Kataleben. Dúbia, tradução dúbia. Enfim, as trevas não tomaram conhecimento, ou seja, juntando com Salmo 147, as nações não compreenderam os mandamentos, ou seja, ele não fez isso com as nações, porque as nações ignoraram os mandamentos de Deus. Todas as nações, Jacob, tiveram a oportunidade de conhecer a Deus. Como é que eu posso saber disso? Primeiramente, Deus criou a sociedade pré-diluviana, de acordo com a Bíblia. Depois, Deus eliminou a sociedade pré-diluviana e começou de Noar uma nova sociedade. Noar era um tzadik em seu tempo e conhecia a Deus, saiu da arca, a primeira coisa que fez foi fazer um altar a Deus. Deus fez uma aliança com ele, para com toda a humanidade. Logo, Shem, Ham e Yafet, seus 3 filhos, conheceram o Deus de Noar. No entanto, somente Shem seguiu o legado de seu pai. Os outros 2, Ham e Yafet, não seguiram esse legado. Por isso, existem tantas religiões no mundo que contam histórias semelhantes. Por exemplo, o dilúvio, que consta da Bíblia, que consta nos vasos chineses de 2, 3 mil anos atrás, e também consta na epopeia de Gilgamesh, um documento sumério escrito em alfabeto cuneiforme, da época de Abraham Avino, que conta a respeito do dilúvio. Por quê? Por que a Bíblia também está no tratado de na epopeia de Gilgamesh, está nos vasos chineses de 3, 4 mil anos atrás? Porque isso é o que eu chamo de evento Noé. Noé deu origem a todas as nações que existem hoje. Em Gênesis capítulo 10, nós temos ali o que os teólogos chamam de pedra das nações. Ou seja, Deus se revelou a todos os povos. Tanto é verdade que logo após o dilúvio, a sociedade que voltou a existir criou o quê? Uma torre para chegar até os céus. Deus derrubou a torre. Quem construiu a torre? Nimrod. Quem era a mãe de Nimrod? Semiramis. Quem era o pai de Nimrod? Tamuz. Tamuz era um homem. Semiramis era um homem, mas Tamuz também era o nome do Deus Sol. Então Tamuz, o Deus Sol, teria fecundado Semiramis e gerado um outro Deus, que era o próprio Nimrod. Então Nimrod se considerava um Deus desse mundo. E ele se fez rei sobre outros e edificou uma cidade, uma torre chamada Babel, que é a mesma palavra para Babilônia em grego ou em latim ou em hebraico. Bavel serve para Babilônia, serve para Babilônia ou para Babel, né? A palavra Babel significa porta de Deus. Em outras palavras, ele achava que poderia chegar ao céu onde Deus está. Lá onde Deus está. Nimrod, filho de uma virgem com o Deus Sol, podia chegar até o trono de Deus. Isso não é o assunto de hoje, é assunto para amanhã. Mas isso nasce em Nimrod. Ele quer se assentar ao trono de Deus. Ele quer estar ao lado de Deus. Ele quer chegar ao céu. Quem? Nimrod. Então aí começa a idolatria.
Deus se manifestou a Noé, mas a geração pós-Noé quis construir uma torre. E aí é o início da idolatria. Quando isso aconteceu, Deus espalhou pela terra as nações e elas, conhecendo Deus, preferiram seguir seu próprio caminho. Por isso fala, não fez assim com nenhuma outra nação, todas desconheceram, todas ignoraram os seus mandamentos. Significa que nem mesmo as leis de Noé elas seguiam. Entendeu isso? Então, de Noé nasceu Shem, de Shem nasceu 10 gerações, e a 10ª geração, depois de Noé, é Avraham Avinu. Shem viu 11 gerações após ele e morreu, segundo a Bíblia, morreu quando Jacob tinha 40 anos de idade. Significa que ele viu Avraham Avinu, ele viu Isaac e viu Jacob até os 40 anos. O Midrash vai dizer, vai explicar, vai contar uma historinha que Jacó estudou com Shem, no tabernáculo de Shem. Jacó, por exemplo, menciona o dízimo, o Maaser. Aí eu pergunto, a quem ele entregou o Maaser? Ao mesmo sacerdote a quem seu avô havia entregue o Maaser, o sacerdote Malquitzedek, que nós sabemos, é o próprio Shem. Malquitzedek é um título e não um nome. Muito bem. Em outras palavras, as nações tiveram a oportunidade de conhecer a Torá e não conheceram, por isso fala, as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era Yohanan. Ele veio para dar testemunho da luz, a fim de que todos os que crescem por meio dele. Ele não era luz, mas devia dar testemunho da luz. O verbo era a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina todo homem. Ele estava no mundo, o mundo por ele foi feito, mas o mundo não conheceu. Tá, vamos ler até aí. Até o verso 10. Verso 6 ao verso 10. Aqui fala que existia um homem chamado Yohanan. De acordo com Malaquias capítulo 3, verso 1, é dito: Eis que eu envio diante de mim o meu mensageiro, que preparará o caminho do Senhor. É claro que ele prepararia o caminho do Mashiach. Mas ele, antes de falar de Mashiach, o que Yohanan pregava? Arrependimento. O que é arrependimento? Arrependimento do quê? Dos pecados. O que é o pecado? De acordo com o próprio Yohanan em sua epístola. A transgressão do quê? Da Torá. Então, ele pregava a Torá. Yohanan pregava a Torá. A fim de que todos crescem por meio dele. Por meio de Yohanan, que estava falando da Torá. Ele não era a Torá, ele não era a luz. Também não era Mashiach ainda. Mas veio para dar testemunho da luz, da Torá e do Mashiach que haveria de existir. Ele não era a luz, mas devia dar testemunho da luz, da Torá e do Mashiach que viria depois dele. O verbo, a palavra, a Torá, era a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Ela estava no mundo, a Torá. O mundo foi feito por meio dela, a palavra de Deus, mas o mundo não a conheceu. Ele repete o que disse antes. Veio para o que ele nasceu e os seus não o acolheram. E esse versículo aqui é muito exaustivamente usado para dizer que os judeus rejeitaram o Messias. Não é verdade. Esse texto está dizendo que mesmo alguns de Israel não viviam de acordo com a Torá. De acordo com Jeremias capítulo 31, tirarei de dentro de vós o coração de pedra e colocarei dentro de vós o coração de carne. Em outras palavras, muitos dentre a casa de Israel, naquele momento, naquela geração, estavam afastados da Torá. Aqui diz que as próprias coisas, ele veio para as próprias coisas. Não é para pessoas. Não está falando de... Sim, exato. Veio para o que era seu. O mundo foi feito por ela, mas o mundo não a conheceu. Veio para o que era seu, mas para o que era seu, e os seus não o receberam, e as coisas não a acolheram. Aqui está falando ainda da Torá. Versículo 12. Mas os que receberam a palavra, a profecia, importante que aqui, quando a gente fala Torá, na verdade aqui ela está na forma de profecia.
porque Yohanan atuava como profeta. A profecia de João veio para o que era seu. A profecia de João existia na forma de Torá, existia na forma de palavra criadora, mas não foi acolhida por muito do seu tempo. Mas a todos quantos receberam essa palavra de Yohanan, aos que creem em seu nome, no nome de Deus, deu o poder de serem chamados filhos de Deus, aos que creem no nome do Eterno. Estes não nasceram do sangue, nem qualquer de carne, nem de um querer do homem, mas de Deus. Veja, se esse versículo aqui, o versículo 13, fosse usado para Yeshua, não nasceu da carne, nem do sangue, nem de qualquer, nem mais, não nasceu da carne, do sangue, nem do querer de carne, nem do querer do homem, mas de Deus, ele diria, aqui ele é filho de uma virgem. Só que esse texto não fala do Messias, esse texto está no plural, e ele fala de todos nós. Todos nós. Então, todos nós não nascemos da carne, nem da vontade do varão, nem da vontade da carne, mas de Deus. Deus nos fez nascer nele, através do conhecimento da sua palavra. Então a palavra se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. A glória que o Filho, cheio de graça e de verdade, ele tem da parte do Pai, na minha versão. Em outras palavras, são 4 estágios. 4 estágios. Primeiro estágio, a palavra criadora. Segundo estágio, a Torá. Terceiro estágio, a profecia. A profecia tanto de Yohanan quanto de todos os profetas que o antecederam, desde Moshe Rabbeinu até Malaquias. E depois, por fim, a palavra se torna verdade. Eu posso dizer, a promessa, a ideia, o plano de Deus torna-se verdade, torna-se real, quando o Mashiach nasce. Esse texto não está dizendo que o Messias existia antes da criação. Não está dizendo isso. Por quê? Porque se esse texto estivesse dizendo isso, e se o Messias é o verbo que está mencionado no versículo 1, então João estaria dizendo que o Messias é Deus. Ele não falaria, eu hoje te gerei lá de Exato. Então não tem nada a ver. Yohanan era judeu, cria num único Deus, e ele jamais poderia dizer que o Messias seria Deus. Jamais. O que João estava dizendo era que o Messias era a realização da palavra de Deus. Antes que a gente vá para Colossenses, abra comigo em Romanos. Versículo 11. Veio para o que era seu, o seu não receberam. Estava falando de muitos que dentre aquela geração de Israel não acreditavam mais na Torá. A Torá veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Também fala da profecia. Diz que Deus enviou muitos profetas, mas muitos não creram nos profetas. E veio para o que era seu, mas muitos não receberam. A maioria dos profetas foram mortos pelas gerações que o receberam, ou que não o receberam, não deram crédito. Então está falando da palavra de Deus, não do Messias. Não pode ser entendido como os muitos povos que não receberam, que não aceitaram. Não, porque veio para o que era seu. Não era de todos? Não era de todos. Antes de Abraão? Não, Deus deu a Torá a Israel no Sinai. Então, mas antes de Abraão? Não, Deus não deu Torá a ninguém. Não. Aqui está falando do nosso povo de Israel. Não está falando de ninguém. Veio para o que era seu e o seu não recebeu. Pega para falar que os judeus não acreditaram em Yeshua. Isso é mentira. Aqui está falando que muitos das gerações, mesmo na época dos profetas, ou mesmo na época de Yohanan, não aceitaram a palavra dos profetas. Por exemplo, Jeremias. E a própria Torá. Então, por isso, Deus, por muitas vezes, nosso povo foi levado ao exílio, nosso povo foi levado cativo, porque não deram ouvidos à Torá. Não demos ouvido à Torá. A carta de Paulo aos Romanos, versículo 2. Esta boa nova
que ele já prometera por seus profetas nas Santas Escrituras, concernente a seu filho, oriundo segundo a carne da estirpe de Davi, estabelecido segundo o Espírito Santo, que nele estava, Filho de Deus com poder, por sua ressurreição de entre os mortos, a saber, o Mashiach Yeshua, nosso Adão. Veja, esse é Romanos, capítulo 1, verso 2 e 3. Então veja bem, de acordo com esse texto de Romanos, Yeshua descende de Davi da Meller. Quando Yeshua passa a existir? Simples, quando ele nasce, ou quando ele é gerado no útero de sua mãe. Acabou! Ele é um ser humano, nada além de um ser humano, enquanto natureza, mas um ser humano feito filho de Deus pelo Ruach HaKodesh. E não é o único filho de Deus. Por isso fala que ele seria primogênito entre muitos irmãos, porque ele recebeu um espírito de adoção. E esse mesmo espírito foi compartilhado conosco. E hoje, por meio dele, nosso irmão mais velho, somos todos também filhos de Deus. Porque a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Lucas, capítulo 1, verso 28. Lucas, capítulo 1, verso 28. Diz assim, quando o anjo aparece a Miriam, anunciando o nascimento do Rav Yeshua. Versículo 28, vai dizer assim. O anjo veio à presença dela e disse: alegra-te, tendo o favor de Deus, o Senhor está contigo. As palavras ficou grandemente perturbada e tal. Versículo 30, e o anjo lhe disse: não temas, Miriam, estiveste junto de Deus, eis que engravidarás e darás à luz a um filho, e chame-lhe pelo nome de Yeshua. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Veja, não é, ele seria chamado Filho do Altíssimo. O Eterno Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. De acordo com esse texto, quem é o pai de Yeshua? Ou ascendente de Yeshua? Davi. Mas ele seria chamado Filho de Deus. Por quê? Versículo 33. Ele reinará para sempre sobre a família de Jacó, e o seu reino não terá fim. Falando, claro, da sua entronização quando ele vier nas alturas. Maria disse ao anjo: como posso ter isso, se não tive relações conjugais? Lembre-se, aqui em Lucas, Miriam ainda era noiva e ainda não havia se casado com Yosef. É claro que ela não tinha tido relações conjugais ainda. E o anjo lhe respondeu: o Espírito descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com tua sombra. E por isso, aquele que vai nascer de ti será santo e será chamado Filho de Deus. E por isso o quê? Por causa do Espírito Santo que desceria sobre ela. Em outras palavras, ela geraria um filho normalmente de seu marido Yosef, mas durante toda a gestação do menino, o Espírito desceria sobre ela e sobre o menino também. E por causa disso, ele seria chamado Filho do Altíssimo. Yeshua recebeu o Espírito de Santidade ainda no ventre de sua mãe. Não foi o único dentre outros que também foram feitos dessa forma. O próprio Yeshua fala que entre os nascidos de mulher não há ninguém semelhante a ele, referindo-se ao próprio João Batista. Outros profetas do passado também foram escolhidos no ventre de sua mãe. O próprio Davi fala que foi escolhido no ventre de sua mãe.
O problema é depois que nasce, e como que esse personagem vive depois que nasce. Yeshua foi gerado de um nascimento natural, de uma concepção natural, mas foi gestado com a ação do Ruach HaKodesh nele. Depois ele recebeu de novo o Espírito de Deus, uma segunda vez, aos 30 anos de idade, na sua Tevilá, quando, de acordo com os textos mais antigos, não é dito, eis o meu filho amado em quem tenho prazer, e sim, tu és meu filho, hoje te gerei. De acordo com Samuel, segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 7 de Samuel, segundo Samuel, capítulo 7, verso 14. Fala assim. Vou ler desde o 12. Deus fala para Davi, profecia do profeta Natã. Quando os teus dias estiverem completos e repousarem com os teus pais, levantarei da tua descendência depois de ti um descendente gerado por ti mesmo, da raiz de Davi. Um descendente gerado por ti mesmo, e estabelecerei com ele firmemente sua realeza. E ele construirá uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o seu trono real. Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Tem sentido eu falar para o meu filho Davi, eu lhe serei por pai, eu serei para ele um pai, ou ele será para mim um filho? Tem sentido? Não tem, porque ele é meu filho. Eu só poderia dizer isso se eu adotasse uma criança. Eu serei por pai para essa criança, e ele me será por filho. Em outras palavras, Deus concedeu ao Messias a condição de filho. A condição de filho. Tá certo? Então, baseado nesses textos, não há razão para pensar que o Mashiach existia antes. Bom, mas aí a gente entra dentro de um outro problema, porque há quem crê que ele existia antes. Há quem crê que ele existia antes. E para aqueles que creem que ele existia antes, é muito comum usar um texto, Colossenses 1,15. Está aqui. Colossenses 1,15. Vamos ver aqui. Versículo 13 em diante. Ele nos arrancou do poder das trevas e nos transferiu para o reino de seu Filho, o Filho de seu amor. Nele somos libertos e nossos pecados são perdoados. Ele é a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação, ou toda a criatura. Porque nele tudo foi criado nos céus e na terra, tanto os seres visíveis como invisíveis, tronos, soberanias, autoridades e poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de tudo, tudo nele se mantém, ele é o cabeça da Keilah, ele é o começo, o primogênito dentre os mortos, a fim de ocupar tudo em primeiro lugar, pois aprove Deus fazer habitar nele a plenitude e tudo reconciliar por meio dele e para ele, nos céus e na terra, tendo estabelecido paz pelo sangue dele no madeiro. Então tá. O que significa isso? Que o Messias existia antes de tudo? Porque se o Messias existia antes de tudo, então o Messias era um espírito, uma alma. Não. O que o texto está dizendo é que o Messias existia na condição de Logos. O Messias existe na mente de Deus. Na mente. Na ideia. Deus quis criar o universo. Deus criou o universo na sua
mente, no seu pensamento, no seu coração. Trouxe o universo à existência por meio de sua palavra. Mas ele sabia que o homem pecaria, que o homem se afastaria de Deus. Então, antes de tudo ser criado, Deus pensou, vale a pena criar o mundo? Deus idealizou Abraão, Isaac, Jacó, Noé, Shem, Abel, idealizou Mashiach, idealizou você, idealizou eu, e disse, vale a pena criar. Tudo foi feito baseado nele. Em outras palavras, os nossos sábios atuais dizem o seguinte, Deus criou o mundo para o Mashiach. Então, foi criado para o Mashiach. Porque Deus falou, criou o homem para governar a terra. O homem governa a terra? Não. Não completamente. O homem habita na terra. O homem destrói a terra. O homem transforma a terra. Mas o homem não reina na terra sobre os animais, como deveria reinar. Essa profecia de que o homem governaria, de que o reino de Deus estaria nesse mundo, Malhut HaShamayim, cumprir-se-ia no Mashiach. Então o mundo foi criado para a promessa adâmica, de que Deus criou o mundo para o homem governar. Somente o homem chamado Mashiach cumpriria esse propósito, e é por isso que ele é chamado Adam Hasheni, o segundo Adam. Em outras palavras, o mundo foi criado por causa dele. Foi criado para ele. Não foi criado por ele. Ninguém foi o seu conselheiro, no sentido de Deus. Jó, capítulo 9, verso 8. Porque aqui ele fala da relação a Deus. Deus, claro, Deus, é óbvio. Leia aí. Jó 9, 5. Falando de Deus. Tá? Ele estende uma... Deus pediu conselho para alguém, de acordo com esse texto? Não pediu conselho para ninguém. Por que ele falou, façamos o homem? O pessoal usa isso aí para o Messias. Tem nada a ver. Ele não pediu conselho para ninguém. Jó 5 a 8. Somente ele é capaz de mover montanhas sem que percebam, quando em sua ira ele as revolve. Somente ele abala e desloca a terra, fazendo tremer as colunas que as sustentam. Por sua ordem se detém o sol e se apagam as estrelas. Ele expandiu os céus e caminha sobre as ondas do mar. Não. Ele fez a ursa, a ordem e as presas. Pera. 8. Lê o 8 de novo. Por sua ordem se detém o sol e se apagam as estrelas. Não é isso. Ele expandiu os céus e caminha sobre as ondas do mar. Não é assim. Está traduzido errado. Está escrito aqui bem claro. O que sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar. Ele sozinho. Sozinho. Sozinho significa só, sem ninguém. Ele e mais ninguém. Deus sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar. Ninguém estava com ele na criação. Somente ele, porque ele deu origem à existência. Ele deu origem à existência. Então todas as coisas existiam em seu pensamento. Todas as coisas existiam na sua mente. E por último, eu quero explicar o texto que diz lá em Gênesis: façamos o homem à nossa imagem e à imagem da nossa semelhança. Eu pergunto, Deus é espírito, certo? Não. Segundo ou terceiro princípio da fé judaica diz, Deus não tem forma antropomórfica. Deus não tem forma. Deus é espírito. Deus pode assumir uma forma antropomórfica para aparecer a Abraham Avinu, para aparecer a Moshe. Deus pode assumir a forma de um fogo no deserto. Deus pode assumir uma forma de alguém com vestidos que estendem-se sobre o templo, como para Isaías. Deus pode aparecer numa visão segurando uma espada, falando com a minha espada contra as nações. Deus fala, eu tirei Israel com o braço estendido, mas Deus não tem braço. Deus é um espírito.
Logo, nós não somos espírito, nós somos de carne e osso. Significa que feito à imagem e semelhança de Deus não é forma corpórea, e sim sua natureza de perfeição. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas ele fala, façamos o homem à nossa imagem e à imagem da nossa semelhança. Ele coloca no plural. Existem algumas formas de traduzir esse texto, mas a forma mais aceita hoje é a seguinte. Enquanto natureza de perfeição, o homem é a imagem e semelhança de Deus. Mas enquanto forma biológica, o homem é a imagem e semelhança da terra. Por isso que Deus tirou o homem da terra. Em outras palavras, poeticamente falando, Deus fecundou a terra, fez brotar da terra o homem. Deus é o pai do homem, a terra é a mãe do homem no sentido poético. Deus fez o homem do pó da terra. O homem é a imagem e semelhança da terra, dos animais. Todos os animais têm olhos, todos os animais cheiram, todos os animais têm orelhas, os animais têm pelos no corpo. Por isso que passamos o homem, Deus e a terra. Deus e a terra. Ele fez o homem de acordo com a sua imagem e semelhança, de acordo com as suas emanações, com seus atributos, mas ele fez o homem também a imagem e semelhança da terra, para que fosse reconhecido pelos animais como seu governante. Também tem a questão do pronome majestático, né? Existe o pronome majestático, façamos, né? E também há quem diga que ele falou com as hostes celestiais. Mas é um pouco temerário isso, porque o homem não tem a forma dos anjos. Os anjos também são espíritos, enfim. Então, o mais fácil de explicar é isso, que Deus falou com a terra. É a forma mais lógica. Uma coisa é verdade. Deus é um. E Deus é um absoluto. E nada existe fora dele. Ele é todas as coisas, e nele existimos, e nele caminhamos, e nele andamos, e nele somos geração. De um homem fez toda a humanidade, incluindo o Mashiach, porque diz no fim do capítulo 17 de Atos, e este a quem elegeu para julgar o mundo, que também veio da descendência de Adão. O texto é claro, toda a genealogia do Mashiach fala, e ele veio, filho de José, filho de Jacó, filho disso, filho daquilo, filho de Abraão, filho de Davi da Amélia, filho de Abraão, filho de Adão, e Adão, filho de Deus. Mateus começa de Abraão, Lucas começa de Yeshua para Adão. E de todas as formas ele é descendente de Adão. Descendente de Abraão, e ele é homem. Portanto, a forma, se é que podemos dizer assim, de uma existência pré-humana de Mashiach, é apenas no plano divino, e não como uma entidade espiritual que habitava no céu, pelo menos não biblicamente. Se alguém diz isso baseado na mística, baseado nisso ou naquilo, é responsabilidade de cada um. Biblicamente, pela Torá e os profetas, não é possível dizer que o Messias existia antes de qualquer coisa. Ah, mas o texto da Brit Hadashah diz isso. Ou você coaduna o texto da Brit Hadashah com a Torá e os profetas, ou você simplesmente diz a Brit Hadashah, nesse ponto aqui, não coaduna com a Torá e os profetas, logo, ela não é base teológica. Shaul Hachalia falava aos judeus de Bereia e eles iam nas Escrituras. E as Escrituras são claras sobre quem é o Messias e o que ele haveria de ser. É isso.